Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, canal Professor Luiz Nuno, sempre com o melhor conteúdo para você que está estudando aí para concursos públicos nas mais diversas áreas. E então nós vamos dar continuidade à gravação da nossa matriz para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O nosso tema hoje é esse, Goiás na Primeira República. E aí, meus queridos, como que aconteceu esse processo de transição entre o Império e a República? O Império começou a demonstrar as suas primeiras características de diferenciamento a partir das crises econômicas, sociais e políticas. Econômicas no sentido de que o café estava perdendo o seu valor. Sociais, nós estávamos passando por inúmeros debates e criação de leis em relação à abolição da escravidão, e isso acabava impactando os grandes latifundiários da elite brasileira de modo significativo. E no sentido político, nós tivemos a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870, que culminou então na quase completa devastação do território paraguaio, território de Francisco Solano Lopes, e o Brasil entrou numa profunda crise econômica, obviamente, apesar de ter saído vencedor. E aí nós temos então a proclamação da República a partir do Marechal Deodoro da Fonseca, que era um amigo próximo de Dom Pedro II, e o retorno da família real para Portugal. E aí nós temos o período republicano. Agora não há mais uma monarquia centralizada. Ou seja, o governo agora passa a ter uma característica presidencial. E aí vem a primeira Constituição, a segunda Constituição brasileira, melhor dizendo, que é a Constituição de 1891. Como que Goiás recebeu isso? Como que Goiás se organizou depois desse processo republicano? É isso que nós vamos ver aqui agora. Então, a proclamação da República não alterou não a estrutura social do estado de Goiás. Lembrando que Goiás ainda vivia dentro daquela perspectiva do isolamento geográfico, né? Apenas o nome da estrutura de poder. Então, o coronelismo, que era o poder político exercido pelos grandes proprietários de terra, pelos grandes latifundiários, que eram conhecidos como coronéis, continuou a ter força. Então, a força a força dos coronéis aumentou diante da incursão, das primeiras incursões do período republicano, justamente pelo fato de que os coronéis, de que o presidente agora, o Marechal Deodoro da Fonseca, precisava trazer essa galera para o seu lado. Né? Então ele não poderia deixar de levar em consideração o pedido desses grandes coronéis que comandavam grandes espaços geográficos. Então o coronel ele acabava controlando a política local, né? E aqui nós vamos ter o famoso voto de Cabresto, o famoso voto de Cabresto, e a justiça e a economia da região passaram a ser controladas sobre o total domínio dos coronéis. E aí o voto de Cabresto. Ah, professor, o que era o voto de Cabresto? O voto de Cabresto, ele era um controle dos votos das pessoas que trabalhavam para esses coronéis. Então, com a mudança do Império para a República, então o sistema eleitoral ele foi implementado. Então, agora os presidentes seriam escolhidos através do voto direto. Né? E aí, algumas classes sociais tiveram o direito de votar. Só que o presidente ele era escolhido pelos coronéis ou pela cúpula dos coronéis. Então, para que esse presidente pudesse ganhar, havia fraude nas eleições e esses coronéis forçavam as pessoas que trabalhavam para eles a votarem em seus candidatos. O nome disso é o quê? Voto de Cabresto, que tinha como objetivo a manutenção do poder. Vem então a política dos governadores. Né? Então, o governo federal, na pessoa do presidente da República, dava total autonomia à oligarquia local, à oligarquia goiana. Aqui, como principal característica, nós temos os Caiados. Tá? A família Caiado, que vai aparecer como uma grande família tradicional do estado de Goiás, principalmente com forte domínio na região de Vila Boa, na cidade de Goiás Velho. Né? Em troca de quê? Tudo isso em troca de apoio político. Ficou estabelecido aqui durante esse político, o que nós chamamos, durante esse período, melhor dizendo, o que nós chamamos de política do café com leite. O maior produtor de café era quem? O maior produtor de café era São Paulo. E o maior produtor de leite era Minas Gerais, ok? Nesse sentido, então, o acordo era o seguinte, ó, chegou, passou o governo de Deodoro da Fonseca, passou o governo
de Floriano Peixoto, que era chamado de República da Espada, então os presidentes seriam civis. Aí agora era o seguinte, um presidente é mineiro, um presidente é paulista. Um presidente é mineiro, um presidente é paulista, então essa troca era realizada com o intuito da manutenção do poder, do controle do poder presidencial entre esses dois importantes estados brasileiros. Isso nós chamamos de política do café com leite. Claro que a família Caiado, que era uma potência oligárquica dentro do estado de Goiás, apoiava o presidente ou o candidato a presidente de uma dessas duas federações em troca de apoio político, obviamente. Nesse sentido, então, a oligarquia do Caiado torna-se bastante significativa. E aí, o poder em Goiás vai se concentrar de forma que hegemônica nas mãos de uma única família, dando poderes do quê? Dando poderes totais. Dando poderes totais à família. Então, a família Caiado tornou-se a principal força política do Estado, governado por quase todo o período da Primeira República. Então, a família Caiado governou o estado de Goiás durante quase todo o período da Primeira República. Portanto, o governo era usado para beneficiar o quê? Olha lá, os interesses da oligarquia local. Sempre com vistas o quê? Com vistas a um projeto de desenvolvimento da população geral, mas que isso era apenas uma desculpa. A real intenção era fazer com que os interesses políticos estivessem cada vez mais sendo privilegiados em detrimento do interesse geral. Por isso a política era frequentemente associada ao quê? À força. Então havia disputas entre coronéis, entre bandos, isso era muito comum. Então nós vamos ter aí, durante esse período, a Guerra do Contestado, nós vamos ter a Guerra de Canudos, mais lá para o século XX, o cangaço, que você conhece bem, a revolta tenentista da década de 20. Então todas essas questões demonstram a insuficiência de uma política que fosse voltada para a população, e essa população acabava, então, se rebelando de forma muito significativa. Nesse sentido, então, a estrutura de poder era extremamente fechada e quase impossível de se formar uma oposição a essa elite oligárquica. No que tange, então, ao isolamento, isso aqui, só para você ver como o estado de Goiás era grande, mais ou menos aqui nós temos Tocantins e para baixo nós temos Goiás. Então Goiás continuou sendo um estado que isolado do resto do país, com uma economia estagnada. Então a base da economia aqui é o quê? Você já sabe, a base da economia é a agropecuária. A base da economia é a agropecuária. Então a economia era baseada exclusivamente na pecuária extensiva, e na agricultura de subsistência. Anote isso aí no seu material. Então, pecuária extensiva e agricultura de subsistência. Então, Goiás foi um dos únicos estados a não receber trilhos de trem durante o boom das ferrovias, Justamente por quê? Justamente por conta do seu isolamento geográfico. Então, o escoamento da produção e a comunicação com São Paulo e Rio de Janeiro dependiam de lentas tropas de mulas. Então, isso aqui tornava inviável o investimento do governo federal na região, justamente pelo fato de ser considerada isolada geograficamente. A capital, você já sabe, é a cidade de Goiás, ou popularmente conhecida como a cidade de Goiás Velho. Então, com isso, o fim da Primeira República vai se dar a partir de 1930, que foi um extremo divisor de águas no estado de Goiás. Aqui nós vamos ter a Revolução de 30 com Vargas, derrubando o governo de Júlio Prestes, com a crise nacional, que foi liderada por ele em 1930, derrubando as oligarquias locais. Inclusive, nós vamos ver na aula de Vargas que uma das características, uma das estratégias de Getúlio Vargas em mudar a capital do estado de Goiás, tirar da cidade de Goiás e mudar para Goiânia, era com vista a enfraquecer a oligarquia dos caiados. Então, o movimento revolucionário vai depor a oligarquia dos caiados, Totó Caiado,
encerrando sua longa hegemonia e governo na região. Então, vem um novo interventor que vai ser nomeado por quem? Que vai ser nomeado por Getúlio Vargas. O nome desse cara é Pedro Ludovico Teixeira. Esse nome é importante, esse cara você tem que estudar. Nós vamos aprofundar bastante em Pedro Ludovico durante o período da Era Vargas, porque sempre cai em provas. Pedro Ludovico sempre aparece em provas. E aí, então, com a chegada de Pedro Ludovico ao poder e o fim da República Velha, vem um novo projeto de modernização. Vem a construção da capital Goiânia, tá? Que seria o maior símbolo aí da fundação arquitetônica no governo de Getúlio Vargas, né? Que vai ser lançada sua pedra fundamental em 1933. Tudo bem? Como que isso aparece em provas, professor? Vamos ver como é que isso aparece em provas? Então aqui eu já deixei marcado para você porque são questões fáceis. Olha lá. Qual família oligárquica consolidou sua hegemonia em Goiás durante o governo, durante a maior parte da Primeira República, utilizando-se do coronelismo e da política dos governadores para se manter no poder? Você já sabe aqui, ó, que lindo, a família Caiado, letra D. E a próxima questão, a estagnação e o isolamento de Goiás da Primeira República foram acentuados pela ausência de investimentos de infraestrutura. Por que isso aqui? Por conta do seu isolamento geográfico. Qual o fator de transporte vital para o escoamento da produção e a integração nacional na época só chegou de forma limitada e tardia ao Estado? Nós já vimos no slide anterior, a construção de ferrovias, pelo fato de que o investimento num território extremamente isolado não fosse algo estratégico para o governo oligárquico. Então nós temos que entender que depois do final do período do Império, nós vamos ter o governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período ficou conhecido como sendo o período do quê? Como sendo o período da República da Espada. República da Espada. Por quê? Porque foi governada por militares. Tá? Porque foi governada por militares. E o Deodoro e o Floriano Peixoto era chamado de o Marechal de Ferro, por ter uma postura extremamente firme nas suas decisões. Depois nós vamos ter, após o governo de Floriano Peixoto, a República Oligárquica. A República Oligárquica. E a República Oligárquica, os presidentes serão que? Civis. Serão civis. Sendo civis, então nós temos a alternância desses presidentes com a política do café com leite. São Paulo, café, Minas Gerais, leite. Então, uma hora era presidente paulista, outra hora era presidente mineiro. Uma hora era presidente paulista, outra hora era presidente mineiro. Quando esses presidentes entraram para o Deck de Moraes, no Peçanha, né, e assim sucessivamente, eles olhavam para o estado de Goiás e diziam assim, ó, não tem por que a gente construir ferrovia no estado de Goiás, sendo que a maior parte do escoamento dos nossos produtos está na região sudeste ou na região nordeste, mais próximo do litoral. Então, nós vamos dar prioridade a essas regiões. Então, a construção de ferrovias no estado de Goiás começou de forma extremamente tardia. E a construção de ferrovias se dá por um fenômeno histórico que é chamado de revolução industrial. Opa. Que é chamado de revolução industrial. E aí a revolução industrial traz, portanto, essa perspectiva, né? A perspectiva de mudança econômica, mas também de inúmeras mudanças sociais, porque essa é a segunda fase da Revolução Industrial. Então, chega o petróleo, né, e os primeiros trens na região de forma muito tardia, né? O aparecimento do petróleo aqui como forma de combustão e os trens vão chegando de forma muito lenta no estado de Goiás, levando em consideração o seu isolamento geográfico. Então, Goiás sofria significativamente do ponto de vista econômico, porque era muito longe para escoar os produtos e demorava muito. Do ponto de vista das comunicações, que eram através de quê? De mulas, demorava muito para o estado de Goiás saber o que estava acontecendo na capital, saber o que estava acontecendo na região sudeste, saber o que estava acontecendo na região nordeste. E isso fez, então, com que a República Oligárquica e os presidentes civis olhassem para o estado de Goiás e dissessem assim, ó,
a gente não tem muito interesse de investir ali, não. Vamos fazer o mínimo, vamos deixar no controle dos caiados, porque os caiados controlam bem a região e eles ficam responsáveis por trazer ali infraestruturas dentro daquilo que eles acham viáveis. E a gente vai tocando daqui. Mas vai chegando 1930, 1930 é a Revolução de 30. Getúlio Vargas quer atingir diretamente o domínio oligárquico. Ele quer dar um golpe de Estado. Então, vem a Revolução de 30, o Washington Luiz era presidente, e em vez de indicar um presidente mineiro, ele indica o outro paulista, que era Júlio Prestes. Getúlio Vargas se aproveita disso, vem a Revolução de 30, João Pessoa era o seu vice na chapa, é assassinado, vem a Revolução de 30, Getúlio Vargas chega ao poder, e aí as coisas, a partir de 1930, a partir da chegada de Getúlio Vargas, sim, as coisas vão mudar de forma muito significativa no estado de Goiás. E nós vamos ver isso de forma muito aprofundada na nossa próxima aula. Uma excelente preparação para você.